Olá, estamos de volta com o nosso Discipulando, que é a leitura seletiva e sistemática das Escrituras Sagradas. Estamos lendo o livro de Mateus, estamos encerrando o capítulo 24 de Mateus, e nós vamos ler o versículo 45, que diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, virá o seu Senhor em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Aí haverá choro e ranger de dentes. Mais uma parábola de Jesus, encerrando o capítulo 24, que fala da grande tribulação, do princípio das dores, e Jesus profere várias parábolas que eram histórias fictícias com um fundo real, uma verdade. Era um paralelo que ele fazia para o entendimento de alguns, mas para a confusão de outros. Essa parábola trata de dois homens, duas atitudes, duas consequências. Dois homens, um servo bom e um servo mau. Cada um desses servos deveria ser um superintendente, um administrador, porque o Senhor deles lhes confiou os bens enquanto ele empreendia uma viagem. Duas atitudes. Um era bom, e ele cuidou, zelou, alimentou, cuidou dos bens, cuidou dos seus conservos, da maneira como o Senhor assim o queria. O outro, marcado pela negligência, pela maldade, pela displicência, pelo relaxo. E duas consequências. Quando o Senhor daqueles servos volta, um deles, o servo bom e fiel, é chamado de bem-aventurado, ou feliz, ou ainda próspero, porque ele seria colocado sobre todos os bens. O Senhor dele lhe confiaria todos os seus bens. Consequência, para o servo mau, ele seria castigado pela sua conduta relaxada, displicente, maldosa. E esse castigar é que me chamou a atenção nesse texto. Quando você vê lá no original grego em que foi escrito, esse castigar significa partir ao meio. Era uma forma de punição a mais cruel que existia entre os hebreus, ser partido ao meio. Olha que terrível. E muitas vezes há pessoas que elas acham que não existe Deus, que não existe consequência para os seus atos, que no momento final Deus vai dar um jeito, Deus vai dar um paranauê lá e vai resolver o problema de todo mundo, não importa como você tenha vivido. E essa parábola nos exorta então a sermos bons, atentos. Não que você seja efetivamente bom, atento sempre. Significa que o teu desafio, o meu desafio é se assemelhar ao máximo àquele servo bom, diligente, fiel, atento, que busca. O desafio aqui é esse. O Senhor sabe quem nós somos, Deus sabe quem nós somos, mas o desafio aqui é reproduzir as características do servo bom. Cuidar do próximo,
e cuidar daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Para que quando Ele voltar, Ele achar todas as coisas que Ele nos confiou em bom estado. Ele nos chamará feliz de bem-aventurado. E o nosso desafio é lutarmos contra as características da maldade. Essa é a nossa luta. O apóstolo Paulo vai dizer que é a luta da carne contra o sangue, e que cada uma delas traz sempre uma recompensa. Isso é histórico na palavra. Em Deuteronômio 30, o Senhor diz, por meio de Moisés: eis que vos proponho a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a bênção para que vivais. Ninguém jamais poderá acusar Deus de ser desonesto, desleal, injusto, porque aqui está claro qual é o desafio de vida que eu e você devemos ter. Vivemos de maneira íntegra, de maneira diligente, de maneira bondosa, de maneira equilibrada, cuidando de tudo que está ao nosso redor, de tudo aquilo que Deus nos dá, de maneira diligente, para que quando o nosso Senhor voltar, Ele ache tudo de maneira correta. Nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, nós continuaremos a leitura de Mateus. Não esqueça, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Até lá, valeu, tchau, tchau.